Paul Suisse, Teoria do Desenvolvimento Capitalista. Princípios de Economia Política Marxista. Parte 4. O Imperialismo. Capítulo 18. Fascismo. Em termos gerais, o fascismo, tal como existiu na Alemanha e Itália, é uma forma assumida pelo imperialismo na época das guerras de redivisão. O presente capítulo será dedicado ao exame desse tema, tendo por base a teoria do imperialismo apresentada no capítulo anterior. 1. As condições do fascismo. O fascismo surge sob certas condições históricas específicas, que são produto do impacto das guerras imperialistas de redivisão na estrutura social das nações capitalistas adiantadas. Segundo o costume militar e diplomático, no final de uma guerra, as nações beligerantes são colocadas em duas categorias: as que venceram e as que foram derrotadas. As porções dos danos causados à estrutura social interna dos vários países, porém, constituem base mais significativa da classificação. Segundo tais proporções, é possível dispor os países numa série que vai das nações que saem da guerra virtualmente intactas, ou mesmo realmente mais fortes, até aquelas em que a estrutura econômica e política pré-existente e as relações sociais são completamente desmanteladas. Habitualmente, as nações do lado vencedor se aproximam do alto e as do lado perdedor localizam-se no extremo inferior da escala. Mas a correlação está longe de ser perfeita. Não é fácil estabelecer critérios pelos quais julgar a extensão e severidade dos danos sofridos por um país em consequência de uma guerra, mas certos sintomas correlatos podem ser amplamente identificados. Extrema escassez de alimentos e outros artigos essenciais à vida, colapso parcial da lei e ordem, desorganização, indisciplina e falta de segurança das Forças Armadas, perda de confiança da parte da classe dominante e falta de consideração dos hábitos de pensamento e comportamento entre amplas camadas da população. Condições semelhantes quase certamente dão origem a lutas revolucionárias que podem culminar numa vitória decisiva da contra-revolução na derrubada da estrutura de relações de propriedade existente, no estabelecimento do socialismo, como ocorreu na Rússia em 1917, no impasse temporário no qual nenhuma das principais forças em choque, a classe trabalhadora ou a classe capitalista, pode conquistar um triunfo decisivo, como ocorreu na Alemanha e de forma menos ambígua em outras partes da Europa Oriental em 1918 e 1919. É o último caso que nos interessa. O fato de uma revolução deter-se na iminência de uma vitória socialista é realmente fundamental para acontecimentos posteriores. O que surge então pode ser classificado como uma condição transitória de equilíbrio de classes baseada em relações capitalistas de propriedade. Juridicamente, esse equilíbrio de forças de classes tende a se expressar numa forma estatal ultrademocrática, a qual o nome de República Popular foi aplicado por Otto Bauer. Nota: Die Österreichische Revolution, particularmente o capítulo 16. Bauer não tinha ilusões quanto à estabilidade ou permanência da República Popular. Nota do tradutor: a expressão República Popular foi empregada no sentido acima por Otto Bauer em 1932 e nada tem a ver com as repúblicas populares surgidas depois de 1945 em consequência das modificações provocadas pela Segunda Guerra Mundial. Suisse escreve neste livro em 1940, não poderia naturalmente prever que a mesma expressão seria aplicada a uma série de países socialistas cujas condições internas são totalmente diversas das repúblicas a que chama no texto de populares. Fim da nota.
A República Popular deixa os capitalistas no controle da economia, mas ao mesmo tempo proporciona à classe trabalhadora uma participação no poder estatal e a liberdade de se organizar e agitar para a realização de seus objetivos próprios. O pessoal da máquina estatal permanece mais ou menos o mesmo, mas a fraqueza e a impossibilidade de confiar nas forças armadas à disposição do Estado obriga os capitalistas a adotarem uma política de contemporização e concessões. O caráter democrático da República Popular dá origem a uma variedade de ilusões. Os liberais veem na participação do poderio estatal e nas concessões que necessariamente resultam disso um indício da cooperação de classes e da amenização do conflito social. Os revisionistas acreditam que a República Popular é apenas um passo na realização gradual do socialismo. A realidade do antagonismo exacerbado de classes por trás do equilíbrio temporário de forças é frequentemente esquecida. Mas essas expectativas otimistas são logo desmentidas pelos acontecimentos. Nada prova tão claramente o caráter instável e passageiro da República Popular como sua incapacidade de melhorar as contradições da produção capitalista. Tais contradições, longe de serem eliminadas, são pelo contrário intensificadas. As conquistas feitas pelos sindicatos grandemente fortalecidos e a aprovação de uma legislação social sob a pressão da classe operária colocam um peso sobre a produção capitalista mal preparada e muito menos disposta a carregá-la. O grande capital enfrenta de dois modos a situação. Primeiro, fortalecendo suas organizações monopolistas e esmagando a classe média. Esta última, já empobrecida pela guerra e pela posterior desorganização da vida econômica, que, na forma de inflação, recai mais pesadamente sobre os que dispõem de parcas economias e nenhuma organização para protegê-las, vê que sua posição desesperada não é em nada melhorada com a restauração da lei e da ordem, e que são, na verdade, os filhos órfãos da República. Segundo, os capitalistas iniciam uma intensiva campanha de racionalização, isto é, da substituição da força de trabalho pela máquina e pela intensificação de processos de trabalho que tem a consequência de aumentar as fileiras do exército de reserva. É certo que a recuperação da destruição econômica e das ruínas do período de guerra proporciona a base para um reerguimento considerável da atividade econômica que em quase toda a Europa, na época de 1920, foi estimulado e apoiado pela importação de capital dos Estados Unidos. Durante certo período, a produção de meios de produção é apartada de sua dependência do mercado de bens de consumo, mas apenas por certo período. Uma vez reconstruído o mecanismo produtor, descobre-se que a procura de bens de consumo, reduzida que foi pelo empobrecimento da classe média e pelo desemprego entre os trabalhadores, é inadequada para sustentar os altos níveis de atividade econômica. Torna-se inevitável uma crise, seguida de um agudo declínio de produção e emprego. Do ponto de vista da produção capitalista, essa crise poderia ser mitigada ou superada pelo método normal de expansão imperialista no exterior. Mas foram precisamente os países mais severamente enfraquecidos pela guerra de 1914 que menos oportunidade tiveram de adotar tal atitude. Suas colônias lhe foram tomadas, sua força militar de tal forma podada que não lhes seria possível adotar nenhuma política externa agressiva. Além disso, a influência política da classe operária nas repúblicas populares é totalmente contrária a novas aventuras imperialistas. Hilferding, escrevendo em 1931 e tendo presente a recente experiência alemã, mostrou-se tão impressionado com esse estado de coisas que considerou a expansão imperialista como coisa já do passado. Abre aspas,
é o controle mais forte da política externa nos países democráticos, que limita de forma extraordinária a influência do capital financeiro sobre o poderio estatal. Fecha aspas. Escreveu ele em Capital and Capitalismos, de 1931. Era, sem dúvida, o que ocorria naquele momento, mas Hilferding já não podia, infelizmente, tirar conclusões de sua análise. Os pontos essenciais desta seção podem ser assim resumidos. Uma nação cuja estrutura econômica e social é seriamente abalada em consequência de uma guerra imperialista de redivisão pode, se fracassar nela uma revolução socialista, atravessar um período de equilíbrio de classes na base de relações capitalistas de produção. Nessas condições, a intensificação das contradições do capitalismo leva a uma severa crise interna que não pode ser resolvida pelo recurso aos métodos normais da expansão imperialista. É esse o solo em que o fascismo lança raízes e cresce. 2. Elevação do fascismo ao poder. Tantas origens como a base popular do fascismo se encontram nas classes médias, que formam a parte considerável da população dos países capitalistas num período de capitalismo monopolizador. Lenin mostrou claramente as características da psicologia da classe média que, em circunstâncias adequadas, propicia e encoraja o crescimento de um movimento fascista. Abre aspas. Para os marxistas, está bem estabelecido teoricamente, e a experiência de todas as revoluções europeias e movimentos revolucionários confirma que o pequeno proprietário, tipo social comum em muitos países europeus, que, sob o capitalismo, sofre opressão constante e frequentemente um agravamento súbito e rápido das condições de vida e mesmo a ruína, torna-se com facilidade extremamente revolucionário, mas é incapaz de mostrar perseverança, habilidade de organização, disciplina e firmeza. A pequena burguesia furiosa com os horrores do capitalismo é um fenômeno social, como o anarquismo, característico de todos os países capitalistas. A instabilidade desses revolucionários, sua nulidade, sua capacidade de se tornarem subitamente submissos, apáticos, fantasistas e até alucinados por alguma moda burguesa, tudo isso é bem conhecido. Fecha aspas. Left-wing Communism and Infantile Disorder. International Publisher, New York, 1934. Página 17. O que Lenin diz aqui do pequeno proprietário se aplica em vários graus a amplos setores das classes médias. São precisamente, esses grupos os mais seriamente afetados durante o período de equilíbrio de classes do capitalismo que se pode seguir a uma guerra de redivisão sem êxito. Constituem tais grupos a essência do apoio popular do fascismo. Uma vez iniciado o movimento, outros elementos da população são atraídos para ele, embora nem sempre pelas mesmas razões. Entre esses estão certos grupos de trabalhadores não organizados, agricultores independentes, parte do exército de desempregados, elementos desclassificados e criminosos, os chamados lumpenproletariados, e jovens de todas as classes que veem à sua frente parcas oportunidades de uma carreira normal. A ideologia e programa do fascismo refletem a posição social das classes médias, e quanto a isso, são apenas uma intensificação de atitudes já mostradas como características do imperialismo. Os principais ingredientes têm um caráter negativo, ou seja, hostilidade ao trabalho organizado de um lado e ao capital monopolizador do outro. Nos aspectos positivos, as classes médias compensam sua falta de interesse de classe comuns
e sólida base orgânica pela glorificação da nação e da raça a que pertencem. Estrangeiros e minorias raciais são responsabilizados pelas desgraças cuja natureza não compreendem. Não negamos com isso que o apoio da classe média à discriminação contra as minorias também se fundamenta em vantagens econômicas imediatas. No que concerne aos problemas internos, econômicos e sociais, o programa do fascismo é uma massa de propostas mal digeridas e frequentemente contraditórias, notáveis principalmente pelo seu caráter indubitavelmente demagógico. Nenhuma delas é nova ou original. Quase sem exceção, surgiram e ressurgiram em períodos anteriores de dificuldades sociais. O que dá coerência e vitalidade ao fascismo é seu nacionalismo, sua exigência da restauração de um forte poder estatal e seu grito de guerra, de vingança e conquista externa. É isso que proporciona uma base firme à reaproximação entre o fascismo e o capitalismo. A atitude dos capitalistas para com o fascismo é, a princípio, de reserva e suspeita. Desagradam-lhe principalmente os ataques violentos ao capital financeiro. Mas à medida que o movimento se difunde e ganha apoio popular, a atitude dos capitalistas sofre uma transformação gradual. Sua posição é difícil, então, entre as exigências da classe operária organizada e o cerco de poderes capitalistas rivais. Em circunstâncias normais, os capitalistas se utilizariam do poderio estatal para dominar os trabalhadores e melhorar sua posição internacional, mas isso não lhes é mais possível. O Estado está fraco e os trabalhadores participam de seu controle. Consequentemente, o fascismo, uma vez provado seu direito de ser levado a sério, começa a ser encarado como um aliado potencialmente útil contra os dois piores inimigos dos capitalistas, os trabalhadores do próprio país e os capitalistas dos países estrangeiros. O ódio do fascismo aos trabalhadores estrangeiros nunca foi posto em dúvida. Por meio de uma aliança com o fascismo, a classe capitalista espera restabelecer o Estado forte, dominar a classe operária e ampliar seu espaço vital a expensas das potências imperialistas rivais. É essa a razão dos subsídios financeiros dos capitalistas ao movimento fascista. E o que é, talvez, mais importante, a tolerância que o pessoal estatal controlado pelo capitalismo mostra no trato dos métodos ilegais e violentos do fascismo. Não se deve supor que os capitalistas se contentam totalmente com a ascensão do fascismo. Indubitavelmente prefeririam resolver os problemas a seu modo, se isso fosse possível. Mas sua impotência os obriga a fortalecer o fascismo, e quando finalmente as condições se tornam intoleráveis e aparece no horizonte uma nova situação revolucionária, os capitalistas, de suas posições dentro da cidade do poderio estatal, abrem os portões e deixam entrar as legiões fascistas. 3. A Revolução Fascista. Uma vez no poder, o fascismo se aplica com impiedosa energia a destruir o equilíbrio de classes que provoca a indecisão e a paralisia da República Popular. Os sindicatos e os partidos políticos da classe trabalhadora recebem os primeiros e mais duros golpes. Suas organizações são esmagadas, seus líderes assassinados, presos ou exilados. Em seguida, vem o estabelecimento de um Estado forte e, finalmente, atendidas essas preliminares, as preparações em grande escala para uma nova guerra de redivisão. Nessas 3 fases está compreendida a chamada Revolução Fascista. A construção do poderio estatal é, em si,
um processo complexo que inevitavelmente provoca o abandono do programa radical da classe média, à base do qual o fascismo chegou ao poder. Se é ou não uma atitude deliberada da parte dos líderes fascistas, é problema que não se torna necessário nem mesmo levantar. O programa fascista é contraditório e não leva em conta o caráter real das leis econômicas. A ele se deviam opor todos os elementos poderosos da classe capitalista. Tentar colocá-los na prática seria cultivar o desastre e talvez tornar para sempre impossível a realização dos sonhos de conquista externa que constituem a essência ideológica do fascismo. Não só o fascismo não pode incorrer na hostilidade dos capitalistas, como também necessita da cooperação total deles, pois ocupam posições estratégicas na economia e possuem preparo e experiência para possibilitar seu desenvolvimento. Os capitalistas, por sua vez, recebem de bom grado o esmagamento do poder organizado do proletariado e aguardam com entusiasmo o renascimento da política externa expansionista. A reconstrução do poderio estatal ocorre, portanto, na base de uma aliança cada vez mais forte entre o fascismo e o capital, particularmente o capital monopolista, mas todo-poderosas indústrias pesadas. Politicamente, o estabelecimento de um Estado forte representa o desmantelamento da organização dos partidos políticos adequada à democracia parlamentar. Mas isso não é tudo. Elementos extremistas dentro do partido fascista se ressentem amargamente contra o que chamam de traição ao programa fascista de reforma social e insistem numa segunda revolução. As crises que surgem são então debeladas por um expurgo dos líderes dissidentes e a integração dos exércitos fascistas particulares nas forças armadas regulares do Estado. A partir de então, o partido fascista perde sua significação independente e se torna, na realidade, um elemento do aparato estatal. Com tais atos, o fascismo transfere firme e irrevogavelmente sua base social das classes médias para o capital monopolizador. Ocorre, então, uma interpenetração da alta liderança fascista e dos círculos dominantes do capital monopolizador, que resulta na criação de uma nova oligarquia dominante que dispõe de modo coordenado do poderio econômico e político. Todas as energias do país são, então, dirigidas para o rearmamento. Todas as demais considerações de política, econômica e social são subordinadas ao objetivo predominante de preparar e ganhar uma nova guerra de redivisão imperialista. As realizações da Revolução Fascista são, portanto, o esmagamento do equilíbrio de classes pré-existente, o estabelecimento de um Estado forte e o preparo do país para uma nova guerra de redivisão. Longe de derrubar o imperialismo capitalista, o fascismo, na realidade, revela sua essência monopolista e violenta e expansionista. 4. A classe dominante sobre o fascismo. Tem havido tantas teorias do fascismo que o interpretam como uma nova ordem social, que fundamentalmente não é capitalista nem socialista, que talvez não seja inoportuno formular mais explicitamente nossa atitude em relação a esse problema. Nota: grande parte da análise que se segue é extraída de um artigo do autor intitulado The Illusion of the Managerial Revolution, Science and Society, inverno de 1942. As teorias em questão habitualmente concordam que o fascismo conservou as formas do capitalismo, mas que estas apenas constituem uma cortina sob cuja proteção a nova classe dominante assume o controle real
e o manipula para seus objetivos próprios. A explicação desses objetivos é um tanto vaga, mas talvez não seja errôneo dizer que a maioria dos autores os idealiza em termos de poder. Na busca do poder, a classe dominante fascista, alegam eles, despreza as regras do jogo capitalista. Consequentemente, o fascismo é uma nova sociedade que nem obedece às leis, nem sofre as contradições do capitalismo. A exploração cabal dessa tese demandaria, é evidente, uma análise concreta das sociedades fascistas, o que não podemos realizar aqui. Nota: para um admirável estudo do fascismo alemão, ver o já citado Behemoth, de Franz Neumann, cujas conclusões são substancialmente idênticas às nossas. Fim da nota. Pode ser útil, porém, pôr à prova o conceito da nova classe dominante fascista à luz da teoria do capitalismo exposta neste livro. A filiação de classe não é uma questão de origens sociais. Quem nasce na classe trabalhadora pode tornar-se capitalista e vice-versa. Origens sociais comuns são importantes ao pensamento e coesão de uma classe, mas não determinam sua composição. Esta é uma questão de posição que as pessoas ocupam realmente na sociedade, ou seja, de suas relações com outras e com a sociedade como um todo. Para o marxismo, isso significa principalmente a posição na estrutura das relações econômicas que domina a totalidade das relações sociais. É por esse caminho que chegamos à definição da classe dominante como incluindo as pessoas que individualmente ou em grupo exercem o controle dos meios de produção. É uma definição geral e, como tal, irrefutável. Mas é importante compreender que não se aplica a tudo e sua utilização sem crítica pode induzir a erro. Embora seja certo que a classe dominante é constituída dos que controlam os meios de produção, a recíproca não é necessariamente verdadeira. O controle dos meios de produção não é, de forma alguma, sinônimo da exploração de uma parte da sociedade por outra. Se as relações de exploração não existem, o conceito de classe dominante é inaplicável. A sociedade disse, então, sem classes. O exemplo mais evidente de uma sociedade sem classes é proporcionado pelo que Marx chama de, abre aspas, produção de mercadoria simples, fecha aspas, na qual cada produtor é dono de seus meios de produção que ele mesmo opera. Além disso, devido à sua natureza de definição geral, aplicável igualmente a todas as sociedades de classe, ela não nos proporciona uma chave para as diferenças entre as classes e, portanto, nenhum critério para distinguir uma classe dominante de outra. Colocando claramente o problema, suponhamos que um novo grupo de pessoas adquira o controle dos meios de produção. Será esse grupo uma nova classe dominante? Ou apenas novo pessoal a serviço da velha classe dominante? A definição geral não nos ajuda a responder a tal pergunta. Esse exemplo nos deve advertir contra a impossibilidade de tratar o problema da classe dominante como um problema abstrato da sociedade em geral. Devemos ser historicamente específicos se desejarmos tornar o conceito um instrumento útil na análise social. Isso significa que, no caso de cada classe dominante particular, temos de especificar cuidadosamente o caráter das relações sociais em que ocupa a posição dominante e a forma de controle que exerce sobre os meios de produção. São esses fatores, e só eles, que determinam os motivos e objetivos da classe dominante. Dessa forma, podemos distinguir entre as classes dominantes. Teremos, em suma, um método de separar as verdadeiras revoluções sociais, modificações do domínio de classe, das simples substituições, mais ou menos completas, segundo o caso, de caras velhas por novas.
Apliquemos agora essas considerações ao caso do capitalismo. Temos aqui duas classes básicas, pondo de lado os grupos intermediários e os remanescentes de antigas formas sociais, ou seja, capitalistas que são donos dos meios de produção, e a classe dos trabalhadores assalariados livres, que nada possuem a não ser sua capacidade de trabalho. A importância da forma de controle exercido sobre os meios de produção é extrema. Essa forma é a propriedade do capital, do qual, evidentemente, o capitalismo tira sua denominação. A exploração toma correspondentemente a forma de produção de mais-valia. Capital não é simplesmente outro nome para os meios de produção. É um meio de produção reduzido a um fundo de valor qualitativamente homogêneo e quantitativamente mensurável. A preocupação dos capitalistas não é com os meios de produção como tais, mas com o capital. E isso significa necessariamente capital considerado como quantidade, pois o capital tem apenas uma dimensão, a dimensão da grandeza. Já vimos nos capítulos anteriores que a preocupação do capitalista com a quantidade do capital tem a consequência de tornar sua expansão o objetivo principal e dominante. Sua posição social se decide e só pode ser decidida pela quantidade de capital que controla. Além disso, mesmo que o capitalista, individualmente, se satisfizesse em, abre aspas, manter seu capital intacto, fecha aspas, sem aumentá-lo, só poderia pretender racionalmente esse objetivo, buscando expandi-lo. O capital, naturalmente, tende a se contrair. As forças da concorrência e das modificações técnicas operam nesse sentido, e a tendência só pode ser superada por um contínuo esforço de expansão. Fundamentalmente, a mais-valia é um incremento do capital. O fato de que o capitalista consome parte de sua renda é um fenômeno secundário. O objetivo de expandir capital não é, portanto, algo que os capitalistas possam ou não pretender livremente à sua escolha. Deve ser procurado sob pena de eliminação da classe dominante. Isso se aplica igualmente aos donos de capital e aos que, embora não sejam substancialmente os donos do capital, ingressam na administração deste, como não é raro ocorrer nas grandes empresas modernas. Nenhum deles é, em qualquer sentido, um agente livre. A classe dominante sobre o capitalismo é feita de funcionários do capital, daqueles cujos motivos e objetivos lhes são impostos pela forma histórica específica de seu controle dos meios de produção. Foi isso que levou Marx a observar, no prefácio à primeira edição de O Capital, abre aspas, meu ponto de vista, no qual vejo a evolução da formação econômica da sociedade como um processo de história natural, pode, menos do que qualquer outro, responsabilizar o indivíduo pelas relações das quais é, socialmente, mera criatura, por mais que possa, subjetivamente, elevar-se acima delas. Fecha aspas. Essa análise nos ajuda a resolver o problema da classe dominante sobre o fascismo. Como já vimos, as formas de capitalismo são conservadoras. Os meios de produção conservam a forma de capital. A exploração continua a tomar a forma de mais-valia. Consequentemente, a classe dominante ainda é a classe capitalista. Seu pessoal, porém, é mais ou menos modificado. Por exemplo, os capitalistas judeus podem ter seus bens confiscados e muitos líderes fascistas podem usar seu poder político para conseguir posições importantes na indústria. Mas esses novos membros da classe dominante não trazem consigo novos motivos e objetivos que sejam diferentes da perspectiva dos capitalistas. Pelo contrário, logo adotam como seus os motivos e objetivos
que inevitavelmente fluem da posição na sociedade que passam a ocupar. São agora responsáveis pelo capital. Como todos os que estão nessa posição, têm de lutar para preservá-lo e expandi-lo. Como no caso dos arrivistas, porém, dedicam à sua tarefa muito mais energia e menos escrúpulos do que os homens que, pelo preparo e tradição, estão acostumados a cumprir as obrigações impostas aos funcionários do capital. A infusão de sangue novo nas fileiras da classe capitalista é, portanto, uma das consequências mais importantes da vitória do fascismo. Outra, e não menos importante, é a crescente absorção dos órgãos do capital monopolizador pelo aparato estatal. Câmaras de comércio, associações de empregadores, cartéis e outros órgãos semelhantes são compulsória e diretamente revestidos da autoridade do Estado. Suas atividades são coordenadas por uma série hierárquica de juntas e comissões, tendo no alto os ministérios governamentais. Em todos os estágios, os funcionários e técnicos são recrutados principalmente entre o pessoal experimentado da indústria e finanças, com acréscimo, porém, de muitos que se destacaram pela atividade política no movimento fascista. As tendências inerentes ao capitalismo, em sua fase imperialista, atingem aqui o seu ponto culminante. As maiores funções econômicas do Estado e a centralização do capital se encontram no que podemos considerar um casamento formal entre o Estado e o capital monopolizador. Os canais separados através dos quais a classe dominante exerce poder político e econômico numa democracia parlamentar são fundidos no único, no fascismo. É importante não interpretar mal a natureza e significado desse processo. Devemos acentuar, particularmente, que não ocorre uma unificação orgânica de todo o capital num truste gigantesco, que Hilferding chamou de cartel geral, um capital financeiro, tendo o governo, por assim dizer, como junta de diretores. O capital permanece dividido em unidades orgânicas distintas, que têm em sua maioria a forma de sociedades anônimas. Os que controlam as maiores sociedades constituem a oligarquia dominante, ao passo que os ligados às menores unidades de capital ocupam uma posição inferior na hierarquia econômica e social. Além do mais, dentro da oligarquia dominante, a posição do indivíduo é mais ou menos proporcional à grandeza do capital que representa, tal como, por exemplo, na sociedade feudal, os senhores dos maiores domínios tinham precedência sobre seus rivais menores. Por esse motivo, a necessidade de expansão continua forte, como sempre, nos segmentos isolados do capital. Há 4 métodos de expansão abertos às maiores unidades do capital monopolizador: acumulação interna, absorção de capitais menores, expansão externa e expansão a expensas uns dos outros. A última possibilidade, se levada a extremos, pode enfraquecer seriamente o capital monopolizador como um todo, e por isso deve ser rigorosamente controlada pela oligarquia dominante. Mas nenhuma objeção existe às 3 primeiras. Consequentemente, as grandes empresas e grupos reinvestem seus lucros, competem entre si na absorção dos pequenos capitais e usam o Estado de várias formas para estender seu espaço vital a expensas das nações estrangeiras. Cada qual espera, pelo aproveitamento hábil de suas oportunidades, aumentar a importância relativa que desfruta e o poderio, sem contudo empenhar-se numa luta custosa e possivelmente suicida contra seus rivais. A necessidade imperativa de uma política unificada contra as massas internas e contra o mundo externo não impede, portanto,
o capital monopolizador de empenhar-se numa campanha contínua, embora em grande parte inobservada, de expansão e promoção dentro da economia fascista. Julguei certa vez que o fascismo pudesse ser considerado como capitalismo estatal, que define como sociedade inteiramente capitalista em sua estrutura de classes, mas na qual há um alto grau de centralização do poder econômico. Nota: The Decline of the Investment Banker, Antioch Review, primavera de 1941. Fim da nota. A definição em si, embora talvez carente de exatidão, não é uma caracterização imprópria do fascismo. A consideração, porém, da forma pela qual outros autores, e particularmente os marxistas, usaram a expressão capitalismo estatal, levou-me à conclusão de que sua aplicação ao caso do fascismo poderia provocar confusão ao invés de ser útil. A descrição que Bukharin faz do capitalismo estatal pode ser tomada como mais ou menos típica do modo pelo qual o conceito é geralmente entendido. Partindo de uma sociedade, abre aspas, na qual a classe capitalista está unida num truste único e onde temos a considerar um sistema econômico organizado, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista de classe, antagônico, fecha aspas. Bukharin continua, abre aspas. Será a acumulação possível aqui? Naturalmente. O capital constante cresce quando o consumo dos capitalistas cresce. Novos ramos de produção correspondentes às novas necessidades surgem sempre. O consumo dos trabalhadores aumenta, embora tenha limites definidos. Apesar desse subconsumo das massas, nenhuma crise surge, pois a procura dos vários ramos de produção das mercadorias uns dos outros, bem como a procura de bens de consumo, é estabelecida antecipadamente. Ao invés da anarquia da produção, o que é, do ponto de vista do capital, um plano racional. Se houver engano na produção de bens, o excedente é acrescentado ao inventário e uma correção correspondente é feita no período de produção seguinte. Se o engano é cometido nos bens de consumo dos trabalhadores, o excedente pode ser dividido entre os trabalhadores ou destruído. Também no caso de um erro na produção de artigos de luxo, a saída é clara. Neste setor não pode haver nenhum tipo de crise de superprodução geral. No todo, a produção se faz ordenadamente. O consumo dos capitalistas proporciona o motivo da produção e do plano de produção. Consequentemente, não há, nesse caso, um desenvolvimento especialmente rápido da produção. Fecha aspas, Bukharin, Der Imperialismo and die Accumulation des Capitals, páginas 80 e 81. Quaisquer que sejam os méritos desse modelo para os limitados objetivos teóricos que Bukharin tinha em mente, é claro que ele não se adapta ao caso do fascismo, nem lança esclarecimento sobre qualquer das tendências reais da produção capitalista. O fascismo não é uma sociedade na qual, abre aspas, a classe capitalista se unifica num truste único, fecha aspas. E não é absolutamente verdade que, abre aspas, o consumo dos capitalistas proporciona o motivo da produção e do plano de produção, fecha aspas. Pelo contrário, o capital, portanto também a classe capitalista, continua dividido em unidades orgânicas distintas e a acumulação continua sendo o motivo predominante da produção no fascismo, como em outras formas de sociedade capitalista. Na sessão seguinte, examinaremos as consequências desses fatos intimamente correlatos. 5. Pode o fascismo eliminar as contradições do capitalismo?
As contradições do capitalismo surgem, como expressou Marx, abre aspas, do fato de que o capital e sua expansão representam o ponto de partida e o de chegada, o motivo e o objetivo da produção. A produção é simplesmente a produção para o capital, e não vice-versa. Os meios de produção simples, meios para um sistema de vida sempre em expansão para o benefício da sociedade de produtores. Fecha aspas. O Capital, volume 3. Essa caracterização, como já vimos, se aplica ao fascismo, mas há uma diferença. Sobre o fascismo, o controle do sistema econômico é centralizado. Os conflitos entre os diferentes ramos do capital são em grande parte suprimidos no interesse do capital como um todo, e pesados riscos são divididos através da organização estatal. Temos então aquilo que os economistas nazistas denominaram adequadamente de economia dirigida, na qual o capitalista individual tem de subordinar-se a uma política nacional unificada. Surge naturalmente a questão de se a centralização completa do controle econômico em si proporciona a base para a eliminação das contradições do capitalismo. Os que respondem afirmativamente costumam argumentar que a exatidão da sua resposta se demonstrou na prática. A principal contradição do capitalismo, segundo essa opinião, consiste na estagnação econômica, níveis de produção relativamente baixos e desemprego em massa. Foi a incapacidade do capitalismo em superar essa condição que preparou o caminho para a ascensão do fascismo ao poder. Mas, uma vez no poder, o fascismo rapidamente demonstrou sua capacidade de eliminar o desemprego e estimular a produção ao máximo. Devemos concluir daí que o fascismo teve êxito e libertou-se da contradição básica do capitalismo. Embora esse argumento tenha certa coerência superficial, um exame mais detalhado revela seu caráter capcioso. Na realidade, a contradição do capitalismo consiste em sua incapacidade de utilizar os meios de produção, abre aspas, para um sistema de vida sempre em expansão para o benefício da sociedade ou dos produtores, fecha aspas. Em certas circunstâncias, isso se manifesta na estagnação e desemprego, ou seja, na não utilização de uma parte dos meios de produção. Em outras circunstâncias, porém, manifesta-se na utilização dos meios de produção para a finalidade de expansão externa. A estagnação e desemprego de um lado e o militarismo e a guerra de outro são, portanto, formas alternativas, em grande parte mutuamente exclusivas, de expressão da contradição capitalista. Quando tal fato é revelado, o fascismo surge em sua verdadeira perspectiva. O fascismo não deu mostras de ser capaz de superar a estagnação e desemprego pela utilização de recursos materiais e humanos para a expansão dos valores de uso para a massa do povo. Pelo contrário, desde o início dedicou todos os seus recursos à preparação e luta de uma guerra de redivisão imperialista. No fascismo, a ociosidade forçada dá lugar à violência e ao derramamento de sangue. Isso não é uma superação das contradições do capitalismo, mas a revelação de sua profundidade. Vamos supor, com a finalidade de levar mais adiante esta análise, que uma nação fascista surja da guerra com sua estrutura social intacta e com seu território e suas colônias grandemente aumentados. Qual será a evolução dessa situação? Seria ela capaz de criar uma ordem econômica planificada e estável, capaz de evitar a depressão interna e a fomentação de nova agressão externa? Se fosse legítimo supor que o objetivo da produção seria, nessas circunstâncias, desviado da acumulação de capital para a expansão de valores de uso, teríamos então de responder certamente à pergunta na afirmativa, pois é impossível
questionar a possibilidade abstrata de uma economia planificada se livre das contradições do capitalismo. Não estamos, porém, tratando de uma possibilidade abstrata, mas de uma forma de sociedade concreta que só pode ser compreendida em termos de sua própria história e estrutura. Desse ponto de vista, não há a menor razão para julgar que o fascismo possa abandonar a acumulação do capital como principal objetivo da atividade econômica. Pelo contrário, há muitas razões para supor que o capital monopolizador, com a assistência total e a proteção do Estado, se dedique imediatamente a explorar para sua própria expansão todos os territórios ou colônias que possa ganhar em consequência da guerra. Não obstante, é mais do que provável que o fascismo conserve sempre uma economia altamente centralizada, dirigida pelo Estado. Podemos, portanto, considerar como certo que a estagnação e o desemprego em massa não poderão, em nenhuma circunstância, reaparecer. Mas isso não significa a eliminação das contradições do capitalismo, tal como a supressão de um sintoma não significa a cura de uma doença. Se, como parece ser o caso, o consumo das massas for mantido sob rigoroso controle e a acumulação puder prosseguir num ritmo acelerado, haverá um período de condições de prosperidade que poderá durar consideravelmente. Finalmente, porém, a tendência ao subconsumo se fará sentir no aparecimento de uma excessiva capacidade, não só nas indústrias de bens de consumo, mas também nas de bens de produção. O fascismo teria de enfrentar novamente os mesmos problemas que teve pela frente ao assumir o poder. Deverão os meios de produção ser dedicados a elevar o padrão de vida das massas? Ou deverão ser, mais uma vez, mobilizados para uma nova guerra de conquista? Conhecendo o fascismo e lembrando que admitimos a hipótese de ter tido êxito a sua aventura de agressão externa, não é difícil imaginar qual seria a decisão. Essa, porém, não é a única evolução possível. O Estado fascista pode, alternativamente, considerar aconselhável permitir que os padrões de vida se elevem na metrópole e, para tanto, limitar até certo ponto a taxa de acumulação. Tal política seria, sem dúvida, exequível por algum tempo, mas se insistisse nela, provocaria certamente uma taxa decrescente de lucro. Como afastamos a possibilidade que a crise e depressão possam corrigir o declínio dos lucros, temos de esperar que a oligarquia dominante julgue necessário tomar medidas deliberadas para inverter a tendência. Isso seria possível pela redução dos salários, recurso que sempre atrai os capitalistas, mas tem a consequência infeliz de provocar a tendência ao subconsumo. A cura não melhora a doença. É mais provável que o problema se apresente na forma de uma falta de espaço vital nacional e, portanto, resulte diretamente num renovado impulso de conquista estrangeira. Mesmo nas condições mais favoráveis, portanto, não há razão para supor que o fascismo teria êxito em escapar às contradições econômicas do capitalismo. Mas supor a existência dessas condições mais favoráveis é fazer uma concessão sem base aos que acreditam na estabilidade do fascismo. A análise precedente, portanto, não passa de uma hipótese que parte da suposição de emergir o fascismo de uma guerra de redivisão intacto e com território muito aumentado. Essa hipótese nenhuma base tem na realidade. Em outras palavras, o fascismo já demonstrou da forma mais clara possível seu caráter fundamentalmente autodestrutivo. Nessas condições, especular sobre o que lhe ocorrerá uma vez superada a atual crise mundial pode ser apenas, como disse Lenin, em situação semelhante, abre aspas, uma atenuação ou obscurecimento das mais profundas contradições
do mais novo estágio do capitalismo, ao invés de uma exposição de sua verdadeira profundidade. Fecha aspas, Lenin, Imperialismo. 6. É o fascismo inevitável? Toda nação capitalista traz em si, no período do imperialismo, as sementes do fascismo. Surge naturalmente o problema de saber se essas sementes devem deitar raízes e crescer. Ao escrever O Capital, Marx baseou seu material principalmente na experiência inglesa, mas teve o cuidado de advertir seu país natal, de que não poderia escapar de destino semelhante. Abre aspas, de te fabula narratur. Fecha aspas. Ao escrever sobre o fascismo, hoje, deveremos fazer a mesma advertência aos povos das nações capitalistas? Se nossa análise for correta, parece que o fascismo não é uma fase inevitável da evolução capitalista. O fascismo só surge numa situação em que a estrutura do capitalismo foi severamente danificada, mas ainda não derrubada. O equilíbrio de classes aproximado que se segue imediatamente intensifica as dificuldades subjacentes da produção capitalista e fortalece o poderio estatal. Nessas condições, o movimento fascista adquire proporções formidáveis e quando irrompe uma nova crise econômica, como fatalmente ocorrerá, a classe capitalista abraça o fascismo como a única saída para seus problemas, de outro modo insolúveis. A história nos permite julgar, e em questões dessa sorte não há outro guia, que uma guerra prolongada e sem êxito é o único fenômeno social suficientemente catastrófico para dar início a essa particular cadeia de acontecimentos. Não é inconcebível, na verdade, que uma crise econômica possa ser tão profunda e exaustiva que tenha os mesmos efeitos. Mas isso não parece provável, a menos que a estrutura do domínio capitalista já estivesse seriamente minada. Um Estado capitalista que conserve relativa liberdade de ação e disponha de forças armadas poderosas é capaz de tomar medidas internas ou externas, ou ambas, que sustem a depressão econômica antes que atinja proporções perigosas. Para afirmar a inevitabilidade do fascismo, seria necessário demonstrar duas coisas. Primeiro, que toda nação capitalista deve, em algum período, ter sua estrutura social severamente danificada pela guerra. E segundo, que as relações de produção capitalista devem sobreviver, embora de forma muito enfraquecida. É claro que nenhuma dessas suposições resiste à análise. Basta citar a União Soviética e os Estados Unidos para provar isso. A Rússia ficou prostrada em consequência da guerra de 1914 a 1918, mas as relações de produção capitalista não sobreviveram ao colapso. Uma nova sociedade socialista surgiu das ruínas do capitalismo. Os Estados Unidos, por outro lado, saíram dela mais fortes do que nunca e, pelo que podemos julgar, não há necessidade de supor que a estrutura interna do capitalismo tenha sido irreparavelmente danificada pela Segunda Guerra Mundial. Na verdade, se tivéssemos de prever uma infindável sucessão de guerras no futuro, a situação viria a ser, algum dia, completamente diversa. Mas a possibilidade de novas guerras no futuro não é uma questão de apenas uma nação, mas da economia mundial como um todo. Quanto a isso, há hoje tendências que podem modificar completamente o caráter das relações internacionais e, portanto, o curso do desenvolvimento de cada nação individualmente. No último capítulo, esboçaremos algumas das considerações mais importantes que devem ser levadas em conta na formação de uma opinião sobre o futuro provável do capitalismo mundial.